Vamos agora partir para as modificações. Aqui no KiCad você tem um menu chamado Modificar, em que você tem uma lista com todas as modificações disponíveis. Vamos conhecer algumas delas, as principais que você vai precisar para fazer desenhos em arquitetura. Então, por exemplo, eu tenho aqui as opções para mover, rotacionar, escalonar e espelhar, que são as mais usadas em projetos para arquitetura. Você tem o rebatimento horizontal e vertical também. Então, como é que funciona? Se você quiser usar o menu, essas opções elas estão disponíveis aqui, ferramentas de modificação, então você tem a lista com os respectivos ícones. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui, vamos desenhar alguma coisa para que nós possamos modificar. Vamos imaginar aqui que eu vou desenhar um retângulo. Desenhei esse retângulo e depois de desenhar esse retângulo, eu vou desenhar uma linha. Então, desenho a minha linha aqui, aperto ESC. Agora, eu gostaria, por exemplo, de mover essa linha aqui e colocar ela alinhada com esse canto aqui do meu retângulo. Então, eu posso ir lá nas opções de modificação. E você vai perceber que a opção de mover e copiar, que é o mesmo ícone, ela fica desabilitada. Por quê? Porque ela precisa que você selecione alguma coisa. Então eu vou acionar a ferramenta de seleção, seleciono a linha, e aí com a linha selecionada, a ferramenta de mover e copiar ela fica habilitada. Então eu vou acionar. Quando eu acionar, assim como acontece no CAD ou no AutoCAD, por exemplo, se nós formos fazer uma comparação direta, você precisa de dois pontos para fazer esse tipo de transformação. Um ponto de origem, que é o ponto de referência, e o ponto de destino. Então, se eu quiser colocar esse ponto aqui exatamente aqui, eu vou clicar aqui nesse final, usando o snap. Se você quiser enfatizar que esse snap é o que você quer, você pode marcar ele aqui. Então, o end, então é só esse que você vai capturar. E aí agora ele quer o ponto de destino. Você pode ver aqui na linha de comando que ele está pedindo o ponto de destino. E eu vou dizer que vai ser esse daqui, o ponto de destino. Repare que o meu snap está ligado aqui como end ainda. Quando você aciona essa ferramenta, então você vai ter a opção de fazer ou cópias, ou fazer uma cópia. Se você quiser, por exemplo, manter o original, então ele vai copiar, ele vai fazer uma cópia da linha e vai colocar aqui uma cópia dele. Se você quiser eliminar o original, vai ser mover. E caso você queira fazer cópias múltiplas, você pode especificar quantas cópias você quer fazer desse objeto. Então eu vou pedir para que ele elimine o original e você pode determinar que você quer usar a mesma camada e os atributos atuais para o objeto que será copiado ou movido. Então eu vou dar um OK aqui e observe, o KiCad moveu a nossa linha. O mesmo se aplica, por exemplo, se você quiser rotacionar. Então, por exemplo, eu vou rotacionar esse objeto aqui. Na linha de comando ele está pedindo o ponto central, então eu quero, por exemplo, que esse aqui seja o ponto central da minha rotação. E aí ele vai pedir aqui o ângulo. Então vamos colocar aqui um ângulo 22.5, um ângulo totalmente aleatório. E, claro, você pode especificar se você quer eliminar o original, mantém o original ou você quiser fazer cópias múltiplas. Se eu der um OK aqui, ele vai rotacionar o nosso objeto no sentido anti-horário. Para ir no sentido contrário, é só usar um valor negativo. Essa opção é interessante se você quiser fazer cópias múltiplas. Então, vamos colocar aqui cópias múltiplas. Eu quero usar aqui um ângulo de 5 graus. Então, ele fez 10 cópias a 5 graus de distância um objeto do outro. Caso você queira fazer esse tipo de distribuição de objetos. Isso é bom também, por exemplo, para que você faça distribuição de blocos ou elementos. Funciona mais ou menos como se fosse um array polar. Se você quiser selecionar múltiplos objetos aqui no KiCad, eu acho que eu não comentei isso, você tem um modo de seleção parecido com o CAD, em que você fazendo a janela da esquerda para a direita, você fica com uma linha preenchida, e da esquerda para a direita preenchida, da direita para a esquerda, o inverso. Essa linha tracejada que seleciona tudo que simplesmente encosta na linha. Então eu posso deletar aqui e, por exemplo, se nós criarmos, eu vou criar aqui uma linha ligando esse ponto com esse ponto aqui. Melhor, já tem um snap para capturar esse tipo de linha.
Mas eu vou criar uma linha de referência e nós podemos fazer aqui, por exemplo, um retângulo menor, só para simular algo como que fosse, por exemplo, um móvel, um bloco de móvel. E nós podemos acionar aqui a ferramenta de rotação novamente. Então vou selecionar aqui, rotação. Quero capturar o ponto do meio, então observe que ele pegou aqui o meio da nossa linha. Esse é o ponto central. E eu vou fazer uma cópia aqui. Eu vou fazer 16 cópias com um ângulo de 20 graus. Então veja que a partir desse ponto ele foi fazendo cópias daquele objeto. Ele não estava perfeitamente alinhado aqui. Vamos tentar alinhar ele para ficar perfeito. Então vou apagar esses. Então, para alinhar ele, eu vou usar uma linha de construção, que é algo muito comum de se usar em CAD. Quero que a minha linha seja ortogonal, então vou colocar ele, por exemplo, alinhado com esse ponto aqui. Já que nós sabemos mover, agora eu vou mover a partir desse meio até chegar aqui no final. Eu quero que ele elimine o original. Essa linha eu não preciso mais. Então, vou selecionar o retângulo, vamos rotacionar, o ponto central vai ser o meio, e vou fazer a mesma cópia agora, 20. Agora sim, veja como ele fica perfeitinho. Bem distribuído, nós poderíamos ter adicionado alguns outros mais objetos aqui. Mas isso já dá uma ideia de como é que funciona a parte da rotação dos objetos e como você pode usar essa mesma ferramenta para simular algo como que fosse uma distribuição polar deles, um array polar, como nós temos em outros softwares de CAD. A escala também é uma opção, você tem aqui a opção de escala. A escala funciona como com um ponto de referência, então, por exemplo, eu vou usar aqui um ponto de referência, esse daqui. E aí você vai colocar um fator de escala. Esse fator de escala é um multiplicador. Então você pode ao mesmo tempo criar cópias também, ou então você pode manter o original para simplesmente fazer uma cópia escalonada. Se você desligar essa corrente, você pode usar um fator diferente para x e y. A vantagem disso é que você pode deformar o objeto. Mas, por exemplo, se eu quiser que ele fique com o dobro do tamanho, é só colocar 2, dou um OK e o objeto fica com o dobro do tamanho. Dependendo de como você quiser fazer aqui se você quiser voltar, é só apertar Ctrl Z. Dependendo de como você quer fazer a organização da sua escala, e principalmente as dimensões dos objetos, você vai ter que calcular o fator de escala. Por exemplo, se você tem uma linha que tem 3 metros e você quer passar ela para ter 4,5 metros, seria um aumento de 50%. Então, a escala seria 1,5. Você tem que fazer o cálculo para ver qual é o multiplicador que você vai aplicar no objeto para conseguir chegar na dimensão que você precisa.